Boa tarde, na aula de hoje falaremos sobre cones. Cone reto é aquele que tem uma base circular e geratrizes que convergem para um vértice que está sobre o centro da base. Esse é o cone reto. Se esse vértice estiver deslocado do centro da base, você segura a base e aperta o vértice aqui, ele desloca, vamos imaginar assim, aí você vai ter um cone oblíquo. Elementos do cone. Primeiro, o cone tem uma base circular. A base dele é um círculo, assim como no cilindro. Só que a superfície lateral do cone é um setor circular, não é mais um retângulo. Nós não temos faces laterais, como na pirâmide, nem um retângulo que gira em torno de si mesmo, que se curva sobre si, fazendo uma superfície curva. Nós temos um setor circular que se curva fazendo a superfície. É como se você pegasse um triângulo e girasse esse triângulo em torno da altura, a altura ficar sendo o eixo, você gira o triângulo em torno do eixo e a rotação desse triângulo gera um sólido geométrico chamado aí cone. Então, a base é circular, portanto tem um raio, esse R minúsculo é o raio da base. Se é um círculo, tem um diâmetro, que é o dobro do raio. Uma corda que passa pelo centro do círculo é o diâmetro, duas vezes o raio. Tem uma altura, que é a distância do centro da base até este vértice. E tem a geratriz, que é o segmento que liga o vértice a um ponto da base circular, da circunferência que limita o círculo da base. Bom, então vamos lá, né? Vértice, para onde convergem as geratrizes. Raio, a distância do centro da base até um ponto da circunferência da base. Altura, distância do vértice até o centro da base. E geratriz, a distância de um ponto da circunferência da base até o vértice. Se a gente cortar esse cone aí verticalmente, passando aqui pelo centro da base, pelo vértice, nós vamos ter a seção meridiana do cone. E a seção meridiana do cone é um triângulo isósceles. Um triângulo isósceles que tem dois lados iguais, que são as geratrizes, e um lado que é igual ao diâmetro. Este triângulo, quando ele é equilátero, ou seja, quando esta geratriz ela é igual ao diâmetro da base, ao D aqui, ou a geratriz igual a 2 vezes o raio, nós vamos chamar o cone de cone equilátero, quando a seção meridiana for um triângulo equilátero. Observe que G, H e R, a geratriz, a altura e o raio, formam um triângulo retângulo, então eles podem ser relacionados pelo teorema de Pitágoras. Você conhece o raio e a geratriz, você consegue achar a altura, ou o raio e a altura, você consegue achar a geratriz. De modo que a geratriz ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais o raio ao quadrado, né? Hipotenusa, cateto e cateto, lá no teorema de Pitágoras. A área da base. A base de um cone é um círculo, então a área da base é πr ao quadrado. A área lateral. Lateral é um setor circular, onde o arco desse setor circular coincide com a circunferência da base. Então, se eu fizer 2πr vezes a altura dividido por 2, que é a área desse setor circular aí, o raio dividido por 2, que é a área do setor circular, nós vamos fazer 2πrg dividido por 2, ou seja, a área lateral é πrg. Então, a área da base, πr ao quadrado, a área lateral, π vezes o raio, vezes a geratriz. A área total, a área da base, mais a área lateral, πr ao quadrado, mais πrg. πr em evidência, a área total fica sendo π vezes o raio, vezes geratriz mais raio. E o volume é 1/3 do volume do cilindro. Então, é 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura. Ou seja, o volume do cone é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Para um cone equilátero de raio da base igual a 2 metros, calcule. Primeiro vamos desenhar esse cone, né? Está aqui um cone. Ele tem uma altura h, ele tem uma geratriz g e ele tem um raio da base r. O exercício só deu o raio da base, né? Raio da base igual a 2 metros. Então, raio da base, 2. O exercício pede a geratriz, a altura
área da base, área lateral, área total e volume. Só que ele diz que é cone equilátero. No cone equilátero, o que nós temos? Que a geratriz é igual ao diâmetro da base. Geratriz igual ao diâmetro da base. Então, a geratriz é igual a 2 vezes o raio da base. O raio da base é 2. A geratriz vai ser 2 vezes 2. A geratriz vai ser 4 metros. Então, nós já temos a geratriz lá. Ó. A geratriz é igual a 4. Depois o exercício pede a altura. Sabemos que a geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado pelo teorema de Pitágoras. Veja que você vai ter aqui a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A geratriz é 4, 4 ao quadrado. A altura nós vamos descobrir, h ao quadrado. O raio é 2, então 2 ao quadrado. 2 quadrado está mais, passa menos. 4 ao quadrado menos 2 ao quadrado é igual a h ao quadrado. A altura vai ser raiz quadrada de 4 ao quadrado menos 2 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. 2 ao quadrado, 4. Então, raiz quadrada de 16 menos 4. H raiz quadrada de 12. Decompondo 12, você vai ter 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então, você vai ter, na altura, 2 raiz quadrada de 3. Essa aqui é a altura do nosso cone aí. 2 raiz quadrada de 3 metros. O exercício pediu também a área da base. Como é que calcula a área da base? A área da base é πr ao quadrado. Π vezes, quem é o R? 2. Então, π vezes 2 ao quadrado, a área da base é 4π metros quadrados. 4π metros quadrados. Essa é a área da base. AB, a área da base. A área lateral, que é πrg. Então, π vezes r, que é 2, vezes g, que é 4. Então, a área lateral vai ser 8π metros quadrados. A área total é igual a π r vezes g mais r. Então, vai ser π vezes 2 vezes 4 mais 2. Então, a área total, π vezes 2 vezes 6. A área total vai ser 12π metros quadrados. E o volume, πr ao quadrado, vezes h, dividido por 3. Então, π vezes 2 ao quadrado, vezes h, que é 2 raiz quadrada de 3, dividido por 3. Então, o volume vai ficar 4 vezes 2, 8. Então, 8 vezes raiz quadrada de 3, vezes π, dividido por 3 metros cúbicos.